A pergunta que todo mundo me faz para ser aba, parece que cada dia tem um tema, né? Do direct, que eu recebi um bando de direct de gente hoje perguntando justamente sobre isso. Receber um laudo, então, assim, receber um laudo falando, sua criança precisa fazer 10, 20, 30 horas de terapia com base na aba. E a pessoa completamente perdida, o que é aba, o que é isso, por onde começar? E aí eu resolvi fazer essa live, porque eu já fiz várias lives sobre isso, mas eu falei assim, eu vou consolidar novamente esse assunto aqui, que aí eu já tiro a dúvida de uma galera que me perguntou hoje no direct. Então vamos lá, para começar, né? Rapidinho. A análise do comportamento, a aba, né? Ela é uma ciência que estuda o comportamento e ela tem grande evidência para pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista. Por quê? O transtorno do espectro autista tem várias questões neurológicas, tem vários estudos que mostram e qual que é a questão, o cerne é comportamental, essas alterações comportamentais. E a análise do comportamento, ela justamente vai ali estudar esse comportamento e vai modificar esse comportamento visando a melhoria desse indivíduo, dessa criança. Então, por isso que é a ABA, né? Análise do comportamento aplicada, por isso que é escolhido, os médicos prescrevem lá a ABA. Esse é o primeiro ponto. E aí, Dani, me explica por que 10, 20, 30, 40 horas de intervenção? Por que esse tanto de hora que o médico coloca? Porque, gente, modificar comportamento não é fácil, não é simples, tanto modificar como ensinar comportamento. Quando a criança é menorzinha, acaba sendo mais rápido por conta das janelas de desenvolvimento. Sim, nós temos janelas, que vou entrar no assunto daqui a pouquinho, para que acelera essa aprendizagem, né? Certas fases. Mas depois a gente continua aprendendo. E a gente também tem a questão de modificar comportamentos. Por exemplo, eu tenho um comportamento de me morder, eu me mordo. E aí o terapeuta vai ter que esvanecer, vai ter que reduzir esse comportamento. E aí ele vai fazer estratégias para isso. Então, tanto ensinar comportamentos quanto reduzir comportamentos leva tempo. Por isso que as intervenções 10, 20, 30 horas. Essa é a segunda pergunta. Então, primeiro, por que aba? Segundo, por que essa carga horária, né? E terceiro, a pessoa, ok, tá, e o que é aba? O que eu tenho que esperar da clínica? O que os terapeutas têm que fazer? Porque, ok, a gente vai ao dentista, tá com dor de dente, a gente já imagina que o médico vai mexer ali, o dentista vai ir mexer e tudo. Você precisa fazer uma limpeza do dente, você já imagina mais ou menos o que vai ser. O médico passa lá que você vai ter que fazer uma radiografia, você já imagina. Mas quando o médico chega e prescreve lá 30, 40 horas de aba, você não faz ideia do que esperar. A gente não sabe, a gente muitas vezes é leigo nessa questão de intervenção, principalmente intervenções com evidência. Então vamos lá, por etapa, que você vai esperar quando você for numa clínica e essa clínica faz essas intervenções com base em evidência. Primeiro passo é a anamnese, esse acolhimento com o cuidador. O que vem a ser isso? É entender quais são as dores, o que está acontecendo. Essa criança está vindo com um laudo médico, deixa eu ver aqui o laudo. Como é que é a rotina da família? Como é que vocês se organizam? Quais são as dores? Quais são as prioridades? O que te fez vir aqui? Então, nesse primeiro momento, o terapeuta ele vai acolher a família e entender o que se passa ali. Então, essa anamnese, esse acolhimento. E através desse acolhimento, ele vai estar ali, se estiver junto ali, vai estar observando. Algumas clínicas preferem mandar, antes de ter esse acolhimento, essa anamnese, checklists. Por exemplo, tem um que eu gosto muito, muito mesmo, eu recomendo para quem é terapeuta tá aqui, que é o FAST, que a gente já vai analisar os comportamentos inapropriados, aqueles comportamentos disruptivos, a gente já vai analisar esses comportamentos. Para crianças menores, também eu aconselho, eu gosto muito do ATA, eu gosto do CARS, eu gosto do MChat, que aí os pais já vão preenchendo
para ter uma noção do repertório, os déficits. Eu gosto muito do ATA, tem um pedacinho do ATA, que o pessoal fala, mas o ATA é até uma certa idade, mas ele tem uma parte de alimentação que eu acho ele muito interessante, independente da idade. Eu acho a gente pode agregar pegando esses instrumentos, e aí os pais preenchem, e o terapeuta já tem uma noção como é que ele vai conduzir essa anamnese. Então, a anamnese, muitas vezes, ela pode ser só com o pai, só com a mãe, com a família inteira reunida, e ele vai observando. Dessa observação que ele fez nessa anamnese, ele vai falar, ok, essa criança, eu vou precisar desses instrumentos de avaliação para avaliar essa criança. Então, ele vai buscar instrumentos para conseguir enxergar melhor esses comportamentos que estão em déficit, que a criança não tem, e os comportamentos que ela tem e os comportamentos que ela não deveria ter. Então, esses comportamentos inapropriados. Então, ele vai escolher quais instrumentos são os melhores. E aí, ele vai fazer esse plano de avaliação. Esse plano de avaliação, ele pode durar meses, dependendo do repertório, dependendo da clínica, depende muito. Então, pode durar algumas sessões, como pode durar meses esse processo de avaliação. Então, é justamente isso. Então, você passou pelaquela fase de acolhimento, vai ter um plano de avaliação, vão ser feitas essas avaliações da criança, que vão durar em cada clínica diferente, e depois de ter essas avaliações, vai ser desenvolvido o plano de ensino individualizado. Nesse momento, é muito importante que esse analista do comportamento, esse terapeuta que acolheu e tudo, ele consiga se comunicar com outros profissionais que avaliaram também essa criança. No momento que ele vai fazer esse plano de ensino individualizado, se a criança passou por um terapeuta ocupacional, passou por uma fono, o laudo médico, ele não passou só pelo neuropediatra não, ele passou por um otorrino, ele passou por um oftalmo, ele passou por vários profissionais. Esse analista, na hora dele fazer esse plano de ensino individualizado, ele está com todos esses documentos em mãos para conseguir desenvolver de forma adequada o plano de ensino individualizado, que vocês vão ouvir com vários nomes, entre os nomes mais famosos é o PEI, né? Você também vai ver com o plano terapêutico individualizado, você vai ver com vários outros nomes. E aí, com esse plano de ensino individualizado, né, esse plano terapêutico, vão para cada habilidade ou conjunto de habilidades que você vai desenvolver com a criança, ele vai ser desenvolvido esse programa. É um programa onde o terapeuta vai ler ali e vai seguir esse passo a passo para conseguir desenvolver com a criança. Esse programa, ele tem uma certa complexidade e eu fiz um guia que está no meu site, que é esse daqui, ó. Guia de bolso do analista do comportamento, programa de ensino em 12 passos. Tá ao contrário aqui para vocês, mas basta clicar no meu link na bio, fazer o cadastro, que aí você vai ter a solicitação, você vai receber por e-mail o link para poder baixar esse guia, tá bom, gente? Então, basta vocês entrarem no meu site, no link da bio, fazer o cadastro ali, que vocês vão receber por e-mail o link para baixar. É totalmente gratuito e ele vem com vários materiais para que vocês entendam melhor essa parte do programa de ensino. Ok. Então, a gente falou da anamnese, a gente falou da avaliação, nós falamos agora sobre o plano de ensino, os programas de ensino, e aí tem a fase que é muito importante, que é cada sessão o terapeuta, ou um conjunto de sessões, o terapeuta vai estar lá fazendo os registros das atividades. Esses registros vão gerar dados, ele vai gerar dados que a gente pode colocar em forma de gráfico. Então, aqui também, ó, gente, eu tenho folhinhas de registro, várias folhinhas de registro, e no final tem também várias folhinhas de gráfico. Aqui, a Flávia Fonseca, neuropediatra. Obrigada. Neuropsicopedagoga, é isso? Só para passar para o pessoal, que está neuropPP, neuropsicopedagoga. Flávia, muito obrigada. Que bom que você gosta do material. Muito bom.
Fico bem feliz com isso. E aí, tem a parte dos gráficos, porque é muito mais fácil a gente enxergar as coisas por gráfico, né? E de tempo em tempo, conforme o contrato que foi feito com os pais, tem que ter uma devolutiva de como está o desempenho dessa criança. Então, tem que ter um relatório de desempenho. Então, vocês entenderam todas as etapas, que é muito importante, gente. Para a SEABA precisa disso. Então, eu expliquei para vocês nessa live sobre a questão da carga horária, porque são 20, 30, 40 horas. Expliquei para vocês o que vem a ser a aba e as etapas da aba. Esse conjunto, gente, vocês entendendo essa base, vocês evitam ser enganados, né? Evitam passar por muita clínica que não faz aba e tá te cobrando e não tá cobrando barato, porque elas são caras. Então, fique atento a todas as etapas, a todos esses dados que eu passei para vocês, tá bom? Então, uma boa noite para vocês e tudo de bom. Compartilhe essa live depois que terminar, tá bom? Até mais!